vocês. Eu sou o Ayrton Lopes, sou professor aqui das Ciências Médicas, né, da disciplina de Fisiologia, e sou fisioterapeuta também, certo? Então eu vou aqui responder algumas perguntas relacionadas à fisiologia do envelhecimento. Existem muitos artigos que falam sobre fragilidade, sarcopenia e osteoporose acima dos 65 anos de idade. Considerando o aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo, quais são as estratégias ou mudanças de hábitos que podem ajudar a prevenir essas disfunções? Ok, então a gente tem que pensar o seguinte, quando pensando no sistema músculo-esquelético, os idosos, né, quando mais a gente vai envelhecendo, na senescência, a gente vai tendo a famosa tríade da rigidez articular, da sarcopenia, que é perda de massa muscular, e também da osteopenia, que é perda de massa óssea. Como evitar essas perdas? Na realidade, não evitar, mas prevenir. Primeira coisa, mudanças de hábitos é não ser um idoso sedentário. O idoso sedentário ele vai ter perda de massa muscular, principalmente, muito mais acelerada do que um idoso fisicamente ativo, não sedentário. Então, primeiramente, ele tem que fazer exercícios físicos, não importa a predileção dele, pode ser esportes coletivos, pode ser esportes individuais como natação, tênis e principalmente programas de exercícios físicos voltados ao fortalecimento muscular, porque quando você tem um fortalecimento muscular, né, um treino de hipertrofia para idoso, ele consegue diminuir outros danos, como por exemplo da osteopenia, que é natural do idoso, tá? Além do fortalecimento muscular, um segundo tipo de exercício que tem que ter em mente, e isso ganha em qualquer tipo de atividade física, mas o fisioterapeuta ele consegue capacitar o idoso a entender isso mais, como vários recursos que existem, como treinamento funcional, HIIT e Pilates, por exemplo, que é de dar mobilidade articular, é dar movimento para essa pessoa. Então, quando a pessoa, o idoso, ele é fisicamente ativo e ele treina musculação e treina mobilidade articular, já ajuda muito a prevenir problemas do sistema músculo-esquelético e principalmente, né, prevenir riscos de queda, que é um complicador para o idoso. Próxima pergunta. Como pode ser feita a prescrição de treinamento para idosos, considerando os benefícios e a segurança do idoso, que pode ter comorbidades associadas? Então, quando a pessoa, né, ela vai ficando um pouquinho mais velha, a gente tem que ter vários cuidados. Então, a primeira coisa é um acompanhamento de um profissional, desde um cardiologista, né, para deixar os exames em dias relacionado ao coração, a um fisioterapeuta e um educador físico, certo? E aí tem questões de hábitos de alimentação, mas que não vem ao caso, por agora. Então a ideia é a seguinte, que tipo de treinamentos? O idoso, assim como qualquer outra pessoa, ele pode fazer qualquer tipo de treinamento, qualquer tipo de treino, tá? Desde que seja de acordo com a idade dele e com o acompanhamento que ele pode fazer. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer que talvez poderia ser um mito, né? Treinamento de HIIT, né? Que é o treinamento intervalado de alta intensidade. O que a gente tem que saber sobre a frequência cardíaca? A gente tem que trabalhar no HIIT, que é um treinamento mais curto, mas que eleva a frequência cardíaca do paciente e tem vários benefícios, principalmente pelo remodelamento cardiovascular. Então, qual que é a margem de treino que tem que fazer no HIIT? 220 menos a frequência cardíaca máxima, né? 220, que é a frequência cardíaca máxima, menos a idade. E daí você pega numa margem de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima desse idoso e fazer treinos curtos com breve período de descanso. Pode fazer. Então, HIIT pode ser prescrito para idoso. Então, aquilo que eu falei, cada caso é um caso. Exercícios aeróbicos, caminhada e corrida, né, também, que corrida pode ser de intensidade leve, intensidade moderada ou de alta intensidade. Aonde que a gente vai verificar isso de novo? Pela frequência cardíaca do idoso, tá? Então, por isso que ele tem que ter um acompanhamento, e principalmente hoje em dia tem que ter algum frequencímetro no próprio relógio ou no
tórax, algum frequencímetro que ele consegue acompanhar a frequência cardíaca dele, né? E na musculação a mesma coisa, treinamentos de hipertrofia, começar com uma frequência de 2 ou 3 vezes por semana, um volume de treino que tem 15 repetições ou 12 repetições e trabalhando uma RM dele de 40%, 30% da RM máxima dele, certo? Então, se vocês têm, né, se o profissional tem esses cuidados, o idoso ele pode fazer qualquer tipo de treinamento. No final das contas, ele tem um medidor importantíssimo, é a frequência cardíaca dele, certo? Obrigado, professor Ayrton Lopes, pelo seu tempo e a todos pela atenção.